voltaria ao passado se conseguisse o tempo controlar. Sempre deixamos pro futuro aquilo que é preciso renunciar. Eu nunca imaginei que um dia fosse ver decepções em seu olhar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor se o coração está ferido? Como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração. Parece não existir saída. Será que um grande amor chega ao fim sem se abrir? Ninguém perdoa e não há como encontrar a solução. As provações transformam vidas, acendem emoções no olhar. E como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor se o coração está ferido? Como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração. Como dizer adeus? O adeus só vai trazer mais problemas. Ou desistir sem mesmo tentar. E como fugir se ainda te amo? Me perdoa se eu errei, vamos recomeçar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor se o coração está ferido? E como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas se a dor no peito é tão imensa? A resposta está somente na oração. A resposta está somente na oração. Sim, está somente na oração. Olá, estou muito feliz por podermos estar juntos outra vez. Estamos nessa jornada que já está durando quase uma semana. Eu quero cumprimentar você que está nos acompanhando todos os dias nessa jornada. Estamos estudando temas sobre família dentro da Bíblia, porque o que tem a ver com família tem a ver com a vida da gente, tem a ver com as emoções da gente, tem a ver com os relacionamentos da gente.
Que bom que você está conosco. Se você está chegando pela primeira vez para estudar a Palavra de Deus conosco, eu quero dizer para você que você não veio por acaso. Deus trouxe você, porque há salvação, há bênçãos, existem muitas coisas boas que acontecem na vida quando a gente estuda a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a blindagem e a permanência, a importância da permanência nos relacionamentos. A importância da gente cumprir a ordem de Jesus para não separar, para não romper os relacionamentos. Mas antes de orarmos, de estudarmos a Bíblia, duas coisas. Eu quero falar para você novamente desse livro. Você percebeu que eu estou fazendo propaganda desse livro todas as noites? Isso é de propósito, porque considero esse livro muito importante. Eu tenho recomendado esse livro para todos os casais que eu sei que vão casar. Eu não consigo dormir à noite se encontro um casal que está se preparando para o casamento e eu ainda não falei, não aconselhei a ler esse livro. Esse livro é muito importante porque ele estabelece as bases sobre as quais você vai poder construir um lar, não apenas um lar adventista, muito mais do que isso, um lar cristão, um lar onde Deus ordena. Esse livro não fala de doutrinas, não fala de doutrinas adventistas, fala de como você construir, organizar a sua casa nos caminhos de Deus. E outra coisa que eu tenho a falar para você é sobre o culto da família. Olha, fazer o culto da família é algo muito sério, muito importante, é um divisor de águas. Uma família é outra depois que começa a fazer o culto. Realizar o culto da família todos os dias, de manhã e à tarde. O culto deve ser muito curtinho, muito rápido. 3 coisas você faz no culto. Você canta, você estuda a Bíblia, você lê a meditação matinal, ou um outro livro meditacional, e você ora. Essas 3 coisas são muito importantes. Existem influências espirituais rodeando a família que realiza o culto da família. E agora sim, vamos estudar a Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Efésios, no Novo Testamento, no capítulo 5, e vamos lê-la depois de orar. Eu convido você também a curvar a sua cabeça para nós orarmos. Senhor Deus, diante do Senhor estamos nós outra vez, com o desejo de aprender da Bíblia, esse livro que é o padrão para a nossa vida aqui na Terra, que indica o caminho para a vida eterna, que também nos leva a conhecer mais a respeito de Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu por nossos pecados, aquele que ama pecadores, aquele que vai atrás de pecadores, aquele que busca pecadores. Obrigado, Senhor Jesus, porque alguns de nós já fomos encontrados, estamos querendo caminhar com o Senhor. Outras pessoas serão encontradas neste momento de estudo da Bíblia. Senhor Deus, opera na nossa vida, opera no nosso interior. Nós pedimos em Teu nome. Amém. Efésios capítulo 5, versos 28, 29 e 32 são os textos que vamos estudar. E eu vou dizer para você o contexto desses textos antes de lê-los. Deus está falando aqui para maridos, Deus está falando para esposas. E depois de Deus dar conselhos a maridos e dar conselhos a esposas, Deus dizer, maridos, vocês devem amar a sua esposa, a esposa. Mulheres, vocês devem ser submissas ao marido, não porque o marido mereça, mas porque esse é o meu plano para a sua vida. Marido, você deve amar a esposa, não porque ela mereça, às vezes não merece, mas porque é o meu plano para a sua vida, para que o seu caráter se torne semelhante ao meu caráter. É isso que Jesus está dizendo. E depois, lá mais para o final deste capítulo, Deus vai explicar por que o relacionamento deve ser permanente, por que ele deve ser saudável. Então Deus diz assim, verso 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. E o verso 32, ele diz assim, Paulo que está escrevendo, ele diz, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por toda a Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, até no livro de Apocalipse,
Deus faz uma comparação entre o casamento de um homem e uma mulher e o casamento de Cristo com a igreja. Assim como Cristo trata a igreja, o homem deve tratar a mulher. Assim como a mulher se relaciona com o marido, assim a igreja se deve relacionar com Cristo. E o casamento de filhos de Deus, tementes a Deus, daquelas pessoas que permitem a Deus entrar em sua casa, devem se tornar em um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. O relacionamento entre Cristo e a igreja tem várias características, mas eu quero destacar uma muito importante. E essa característica muito importante se encontra em Jeremias capítulo 31, verso 3. Ali em Jeremias capítulo 31, verso 3, Deus diz: com amor eterno te amei, por isto com benignidade te atraí. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o amor de Jesus por você e por mim é eterno. Esse amor jamais acaba. Ele nunca vai terminar. Não importa o que eu faça, não importa o que eu deixe de fazer, Jesus nunca vai deixar de amar. Ainda que eu blasfeme, ainda que eu me afaste de Deus, ainda que eu o rejeite, ainda que eu me perca eternamente, o amor de Jesus é eterno. Jesus nunca deixa de amar uma de suas criaturas. Ele pode sofrer com as minhas escolhas erradas. Ele pode, inclusive, respeitar o meu desejo de me afastar dele. Mas ele diz, com amor eterno te amei. Este conceito se repete no Novo Testamento, quando, no livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 5, Deus diz, de maneira alguma te abandonarei, nunca, jamais te deixarei. De maneira alguma Deus me abandona. Eu posso abandonar a Jesus, eu posso escolher rejeitar a Deus, eu posso escolher não querer saber nada de Deus, mas Deus diz, eu nunca vou deixar você. Se houver um abandono, esse abandono vai ser da sua parte, esse abandono nunca vai ser da minha parte. Isso é Jesus que diz, o marido que diz, o marido da igreja que afirma, nunca vou abandonar você, não importa o que você faça, não importa o que você deixe de fazer, se você cozinhar para mim, não cozinhar para mim, se você me tratar bem ou não me tratar bem, se você tiver relação sexual comigo, não tiver relação sexual, eu nunca vou deixar de você, com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, eu nunca vou abandonar você. Esse é um conceito muito forte que está na Bíblia, e se você quer ter um casamento feliz, você precisa imitar a Jesus, você precisa estudar o modelo de Jesus para o seu casamento, e aplicar esse modelo na sua vida, e agir como Jesus agiu, se você é o marido, agir como a igreja deve agir, se você é a esposa. Deus dá algumas orientações sobre divórcio na Bíblia, na palavra de Deus, nós vamos estudá-las hoje. E a primeira que vamos estudar está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, dos versos 10 ao verso 16, e depois o verso 39. Vamos ler então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, começando ao verso 10, diz assim a palavra de Deus, ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Olha, nós vamos falar de um assunto muito delicado hoje. Estamos falando sobre separação, sobre divórcio. Nós não queremos eu não quero emitir aqui nenhum juízo. Todo julgamento pertence a Deus. Nós sabemos que hoje, cada vez mais os relacionamentos estão piorando. Existem várias razões para que os relacionamentos piorem e muitos deles terminem em divórcio. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Apesar de as estatísticas mostrarem que mais da metade dos casamentos que acontecem hoje vão terminar em divórcio, mais da metade, existe um estudo muito interessante realizado nos Estados Unidos com casais que frequentam a igreja e realizam o culto da família. Desses casais, veja bem, dos casais, todos os casais da sociedade em geral, de cada 2 casamentos, um termina em separação. Destes outros casamentos em que os casais vão à igreja regularmente e realizam regularmente, diariamente o culto da família, apenas um casamento em 1340 termina em divórcio. Apenas um em mais de 1000 casamentos termina em divórcio. Algo deve acontecer
de diferente com aqueles casais que buscam a Deus? Mas nós temos que reconhecer que existem problemas muito sérios que estão fora do alcance da solução humana. Existem doenças mentais que às vezes podem tornar o relacionamento muito difícil. Existem vezes em que existe risco de vida, ou melhor, risco de morte. Então, nós não queremos julgar, emitir juízo, nós apenas queremos estudar o que diz a palavra de Deus, para que ao tomarmos uma decisão, ao você tomar uma decisão, você que está passando por um momento difícil no seu casamento, você possa conhecer o que diz a palavra de Deus. Deus diz aqui, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11, se porém ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com o marido. Ou seja, algumas pessoas dizem que não deve haver separação em hipótese alguma. Deus orienta que não devemos nos separar. A separação deslustra a imagem de Deus que deve ser refletida num casamento saudável, num casal que se dá bem. É lamentável quando isso acontece, mas Paulo aqui está reconhecendo que pode haver alguma circunstância em que necessite haver uma separação. Há casos muito difíceis de abuso sexual de crianças por parte de um dos cônjuges. É difícil manter um casamento numa situação assim. Então Paulo está dizendo, se porém vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com o marido. Separou, não se case ou se reconcilie com o marido. E que o marido não se aparte da mulher. Deus está dizendo que casamento é uma coisa séria. Compromisso feito diante de Deus, como nós já estudamos, é algo muito sério. Um voto feito de Deus é honrado pelo céu. Quando você faz um compromisso de casamento, você está fazendo entre Deus, entre o marido e entre a esposa. Deus está envolvido nesse processo. Não é possível um rompimento sem que haja algum tipo de perda, e perda séria. Deus sabe disso. Deixar de tornar-se uma só carne é algo que fere, é algo que dói, é algo que rasga. Os filhos são muito afetados. Agora, verso 12, diz a palavra de Deus. Aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Algumas pessoas dizem, eu agora me converti, eu aceitei Jesus na minha vida, eu quero viver minha vida ao lado de Jesus. Mas, infelizmente, eu estou acompanhado ou acompanhada dessa pessoa que não quer saber nada de Jesus. Traz alimentos impróprios para casa, ouve músicas mundanas, assiste filmes horríveis que eu não concordo, que não me levam para perto de Deus. Eu não consigo respeitar o dia de Deus, o sábado, etc. A minha vida cristã está muito difícil. Eu acho que eu vou me separar. Deus diz não, não se separe. Se alguém tem mulher incrédula, e o verso seguinte diz que para o marido é a mesma coisa, alguém tem marido incrédulo, não se separe, não deixe, não abandone. Por quê? O verso 14 diz, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. E o verso 15 diz, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Veja bem, se em algum momento o seu cônjuge, que é incrédulo, que não quer saber de Deus, não quer nada com Deus, disser para você, eu não quero saber mais de você, nem do seu Deus, porque você vai à igreja, você busca a Deus, não troque Deus por marido. Deus vem em primeiro lugar. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos. Os filhos não estão na frente do cônjuge. Primeiro Deus, depois o cônjuge, depois os filhos, depois o trabalho. Nós temos que estabelecer uma lista muito clara de prioridades. Família vem antes das outras coisas, mas dentro da família, primeiro vem o cônjuge, mas antes do cônjuge vem Deus. Não troque Deus por nada nesse mundo, nem pela família. E se por você ter aceitado Jesus, você estiver levando uma vida difícil e você perder o seu casamento, Jesus vai cuidar de você.
Jesus vai ser o seu marido, Jesus vai ser a sua esposa. Filipenses capítulo 4, verso 19, diz assim a palavra de Deus: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O Senhor pode suprir suas necessidades. O Senhor pode cuidar de você. O Senhor pode ser o seu companheiro quando ninguém mais estiver com você. Quando todos o abandonarem, Deus vai estar com você. Deus sustenta você. Deus guarda. Deus cuida. Mas aqui está dizendo o texto da palavra de Deus, que se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Você não fica sujeito à servidão. Deus tem chamado você à paz. Agora, não se aparte gratuitamente. Não faça nada para se afastar. Não faça nada para afastar o seu cônjuge, porque ele vai ficar pensando, essa religião, esse Deus, essa igreja foi o responsável por acabar com o meu casamento. Na verdade, o que acontece é que quando uma pessoa aceita Jesus, o seu coração se abranda, o seu amor se aquece e essa pessoa sempre se tornará um marido e uma mulher melhor, que trata melhor o seu cônjuge. Sempre isso vai acontecer. Porque quando você aceita Jesus, o casamento deixa de ocupar o primeiro lugar. É Jesus que ocupa o primeiro lugar. É agradar a Jesus que ocupa o primeiro lugar na minha vida. E esse será o meu objetivo de vida. Verso 39 ainda de 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 7. Verso 39 é um outro texto que diz que a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar. Ou seja, viúvos podem se casar? Eu já ouvi pessoas me fazerem essa pergunta. Viúvos podem se casar? Sim, a Bíblia diz que viúvos podem se casar. Se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas tem um finalzinho do texto que pode mudar muita coisa. O finalzinho do texto diz assim: contanto que seja no Senhor, mas somente no Senhor. Você pode casar com quem quiser no Senhor. Que seja uma pessoa de Deus, que seja uma pessoa que ande nos caminhos de Deus, que honre a Deus como você honra. Nós vamos agora para as orientações de Jesus sobre o divórcio. E elas se encontram em alguns lugares, mas nós vamos estudar um deles. Mateus, capítulo 19, versos 3 a 6. Mateus, capítulo 19, versos 3 a 6. Ali, Jesus dá algumas orientações muito importantes sobre divórcio. Você no verso 3 encontra os discípulos perguntando para Jesus: é lícito para o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E então Jesus relembra a criação. Jesus diz: você não lembra que desde o princípio Deus os fez homem e mulher? E Deus disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Veja, o meu braço é uma só carne com o meu corpo. Não é possível separar o meu braço do corpo sem um trauma muito grande, sem um trauma violento, inclusive com risco de morte, porque eu posso perder muito sangue, pode acontecer uma hemorragia muito séria, eu posso chegar a perder a vida. Então, a separação de alguém que se tornou uma só carne é algo muito sério. Verso 6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Deus ajuntou aquilo que Deus ajuntou, aquilo que foi feito na presença de Deus, o homem não deve separar. E então, eles responderam para Jesus: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio? Por que Moisés permitiu o divórcio? E Jesus apresenta a razão no verso 8. Jesus diz: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, disse Jesus, não foi assim desde o princípio. Isso me tocou muito. Quando a Mari e eu estávamos com problemas muito sérios, estávamos pensando em separação, no início do nosso casamento, sofrendo muito, este foi um dos textos que Deus usou para falar à minha mente. Deus estava dizendo para mim: meu filho,
Moisés permitiu o divórcio. Moisés, inclusive, normatizou o divórcio por causa da dureza do coração. Mas Deus não deseja que eu tenha um coração duro. Deus deseja que eu tenha um coração sensível. Deus deseja que eu tenha um coração amoroso. Mas o texto continua. Nós vamos voltar a esse assunto do coração logo, logo. Mas o texto continua no verso 9. Jesus então estabelece uma regra. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Retire desse texto a palavra não sendo a frase não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. O texto fica assim: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Esta é a regra geral. Qual é a exceção? A exceção, que é quando Deus permite um novo casamento, ainda que haja divórcio, e é a única condição, além da morte, se o seu cônjuge falece, Deus permite que você, como viúvo, como viúva, case-se novamente. Mas a outra condição para você se casar, havendo divórcio, havendo separação, e aparece nesse texto do verso 9, é apenas no caso em que seu cônjuge tenha praticado relações sexuais fora do casamento. Se seu cônjuge pratica relação sexual fora do casamento, então pode haver novo casamento. Mas Jesus não está abrindo portas para um novo casamento quando há incompatibilidade, quando há violência na família, quando há risco de morte, por exemplo. Não há essa abertura na palavra de Deus. E aí os discípulos ficaram muito preocupados. Os discípulos disseram, quem pode aceitar isto? E Jesus responde no verso 11, finalzinho do verso 11, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Deus pode dar esse conceito de que eu preciso ter um coração brando, que eu preciso ter um coração transformado, que eu não posso me casar de novo a não ser que haja envolvimento sexual do meu cônjuge com outra pessoa. E aí Jesus completa, o verso 12, porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo fizeram eunucos por causa do reino de Deus, do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Aqui está um segredinho que Jesus nos dá. Há pessoas inabilitadas para a relação sexual e para o matrimônio. Algumas por nascimento, outras por acidente, outras, porque no passado isso era comum, foram feitas eunucas, ou foram feitos eunucos. Perderam a habilidade, a capacidade de ter relacionamento sexual. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que há pessoas que escolheram sublimar esse aspecto importante, relevante da vida por causa do reino de Deus. Por causa do reino de Deus, talvez eu não possa me casar novamente. Por causa do reino de Deus, talvez você não deva se casar novamente. Quem é apto para receber esse conceito? Só aqueles a quem lhes é dado. E Jesus diz que Moisés permitiu o divórcio, Moisés permitiu o novo casamento, lá no Velho Testamento, por causa da dureza do coração. Agora, filho de Deus, filha de Deus, Jesus está chamando, me convidando para receber um coração novo. Ele está dizendo, filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Filho, eu quero tirar de você o coração de pedra. Eu quero dar para você um coração de carne, um coração amoroso, um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração que perdoa maus tratos, um coração que não se vinga. O meu coração, por natureza, é vingativo. O meu coração não perdoa, mas Jesus quer mudar o meu coração. E no início do meu casamento, com a Mari, nós dois tivemos que aprender a pedir para o Senhor um novo coração. Eu quero convidar você agora, enquanto o Robson canta, a pedir a Deus um milagre, o milagre de um novo coração. Pode ser que algumas pessoas Deus esteja chamando agora para o batismo também. Quando você recebe um novo coração, Deus convida para o batismo das águas. Eu quero receber Jesus. Se você está sentindo isto, tome a decisão. Procure o pastor da sua igreja, procure o ancião da sua igreja e diga, eu quero me batizar. Eu não estou satisfeito apenas com uma família equilibrada, com um casamento feliz. Eu quero viver no céu ao lado de Jesus e eu quero receber um coração novo. Robson vai cantar e nós vamos cantar com ele enquanto oramos durante a música. Molda os meus pensamentos, Senhor. Renova, restaura, Senhor, o amor no meu lar.
Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu, te peço. Molda-me os pensamentos, vem e permeia meu ser. Revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura. Torna meu lar um cantinho do céu, te peço. Molda-me os pensamentos, vem e permeia meu ser. Revela-me tua vontade, ensina-me tua verdade. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. Habita pra sempre, Senhor, em meu lar. Senhor Deus, aqui estivemos hoje em busca de milagres, milagres grandes, coisas impossíveis para nós seres humanos. E o maior desses milagres é a mudança do nosso coração. Senhor Deus, opera esse milagre, por amor do Teu nome. Coloca dentro do nosso coração o Teu coração, os Teus pensamentos, os Teus sentimentos. Cria em nós um desejo de sermos semelhantes a Jesus no caráter. Existem pessoas aqui hoje a quem o Teu Espírito está chamando, não só para uma mudança de coração, mas também para um novo nascimento através do batismo. Senhor Deus, aceita estas decisões que estão sendo tomadas. Nós entregamos estas pessoas e a nós mesmos em Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.